E o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o fumo em parques infantis e em áreas destinadas à prática de esportes. A matéria ainda será examinada pela Câmara dos Deputados. Se depender da proposta aprovada no Senado, será proibido fumar em parques infantis e locais de práticas esportivas, sejam abertos ou fechados. Se for aprovado também pelos deputados, será mais uma forma de limitar o fumo. Desde 2014, está em vigor em todo o país a lei que proíbe fumar em lugares fechados de uso coletivo. No estado de São Paulo, lei semelhante já valia desde 2009. Um estudo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas mostra uma redução de 12% das mortes por infarto com a adoção da lei e também uma queda de 5% nas internações relacionadas ao infarto. O estudo foi feito isolando todas as outras condições que poderiam variar. Interessante. E amanhã, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Por isso, a gente conversa agora com o Dr. Gustavo Lete, que é da Clínica Adventista de Curitiba. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Novo Tempo. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão importante e tão atual. E, doutor Gustavo, você que é médico, percebe que ações como essa que a gente viu na reportagem anterior realmente coíbem aí o fumo ou não? Sim, nos últimos 9 anos, no Brasil, nós tivemos uma diminuição em torno de 30% da quantidade de fumantes. Isso falando mais em torno, com relação aos homens, ao sexo masculino, e aumentando um pouco mais, ou permanecendo, não baixando tanto com as mulheres, principalmente jovens. Isso é devido, muitas vezes, às táticas que se usam, por exemplo, em festas, em shows onde os jovens vão. Muitas vezes aparece a parte da indústria distribuindo de graça cigarros para começar o vício e depois parar é muito mais difícil. Como foi feito agora esse projeto de lei, se nós pararmos para pensar que durante o período do jornal agora, esse jornal dessa noite, só no Brasil vão morrer em torno de 25 pessoas por causa do cigarro, morre 23 a 25 por hora. Se nós formos parar para pensar isso daí em torno do mundo, dá em torno de 5 milhões de pessoas morrendo todo ano por causa do cigarro. E isso é mais do que todos os que morreram por AIDS, malária, juntas. AIDS, malária e tuberculose. Se juntar todos os mortos, ainda não chega na quantidade do cigarro. Então, tudo que for feito, tudo que puder ser feito, há uma relação direta entre quanto menos publicidade, menos permissão, há menos uso também. E, doutor, leis como essa servem também para proteger aqueles que não fumam, né? Porque os fumantes passivos acabam sendo prejudicados também pelos fumantes, né? Claro, 90% das mortes de câncer de pulmão são causadas pelo cigarro. Daqueles 10% que a pessoa vai dizer, eles não fumam, 1/3 dos 10% são fumantes passivos. Daqueles 4, 5 milhões por ano, mais de 500.000, 600.000 mortes por ano são fumantes passivos. A pessoa que está ali perto, o filho, o bebê, o senhor, quem está convivendo, trabalhando junto, tem um impacto direto, existe um impacto direto nessa relação entre proximidade e frequência, mesmo que a pessoa não fuma. Tem que lembrar que a fumaça, ela é o cigarro em fuligem, é uma parte do cigarro. A pessoa acaba fumando junto e acaba sofrendo as consequências desse hábito também. Doutor Gustavo, parar de fumar já traz algum benefício mesmo para aquela pessoa que fumou durante muito tempo, né? Com certeza, nos primeiros momentos a pessoa já começa a sentir muitos benefícios. Já nos primeiros 20 minutos, a pressão arterial já começa a voltar ao normal. 6 a 8 horas depois, os níveis de nicotina que vão gerando esse vício já estão pela metade dentro do organismo. Já em torno de 2 dias depois, essa nicotina já não faz mais parte. À medida que a pessoa vai parando, gradualmente ela vai diminuindo os efeitos tão nocivos que o cigarro vai fazendo, até o momento aí de 5 anos depois, já muito dos riscos de infarto que ele teria, lembrando que quase metade de todos os infartos em menores de 65 anos são causados também pelo cigarro. Ele já não tem pouquíssimo desse efeito, apenas 5 anos depois que ele já parou de fumar, e isso gradualmente, desde os primeiros minutos,
ele já vai sentindo melhor o gosto das coisas, alguns até começam a engordar mais, porque ficam realmente um pouco mais ansiosos, mas também porque começam a sentir sabor, antes não tinha nem sabor. Mas isso também pode ser tratado com mudança de estilo de vida, acompanhamento profissional, é possível e realmente é uma das maiores benefícios uma pessoa possa parar de fumar. Tá certo, doutor Gustavo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. E olha, para você, as atuais medidas contra o cigarro são suficientes para coibir o fumo? Ou você acha que outras medidas são necessárias? Pode enviar a sua sugestão aqui para a gente. Vamos ver quem mais participa aqui. Ciene, do assentamento 16 de abril, no Espírito Santo. Eu acho que deveria ser proibida a venda de cigarros, ela disse, porque é uma droga que traz muitos males para quem usa. Márcia Câmara, de Magé, no Rio de Janeiro. Precisamos de mais medidas contra o fumo, como, por exemplo, tornar crime fumar perto de crianças. Olha que interessante. Adilson Francisco Moreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acho que deveria ser criada a seguinte lei. Quem vende o cigarro deve ser enquadrado como traficante e que o comprador de cigarro deve ser entendido como usuário de droga. E deveria haver, então, penas duras para ambas as partes. Participe com a gente, continue participando, que ainda tem um bloco aqui para ler a sua interação.